Boa noite. Hoje, então, começamos essa segunda fase do nosso programa, acho que dá para dizer assim, de ensino progressivo, conforme o Senhor tem nos mostrado, para equiparmos essa congregação e outros tantos irmãos que têm ouvido esses materiais na internet. Então, nós agradecemos porque o Senhor foi fiel conosco em todo o período lá de abril, onde vimos a fundamentação. Tem sido fiel conosco também aos sábados, quando estamos vendo novamente com os irmãos que não puderam estar naquela ocasião. E agora confiamos na graça do Senhor para irmos adiante. Essa fase nova se chama edificação e reúne nesse material aqui que vocês, acho que todos já viram, alguns provavelmente já compraram ou não, vão comprar depois, aonde estão aqueles materiais que nós tínhamos já, os livretos sobre casamento, vida do casal, pais e filhos, o despertar do amor, que antes o nome era relacionamento correto, né, sobre namoro, finanças e alguma coisa do livro que Deus uniu também. Nós entendemos que seria melhor juntar todo esse material aqui, revisar o texto, fazer alguma coisa um pouco mais objetiva, mais prática para o nosso trabalho, né? Então ele está à disposição de todos, e o que nós vamos ver nesses 6 encontros, que são sempre a segunda e terça, né? Hoje, amanhã, depois na semana que vem de novo segunda e terça, e na outra segunda e terça. Está tudo aqui dentro, tá? Nós vimos lá em abril, na fase da fundamentação, que com base nesse texto de 1 Coríntios 3:10, que Paulo fala para aqueles irmãos lá de Corinto, que ele lançou o fundamento, comparando a vida cristã com uma construção. Aliás, nós temos essas duas figuras aqui, né? De um lado, a planta, a semente que germinou, vocês lembram daquele brotinho lá na fundamentação? Agora já temos uma planta maior. Isso nos fala do crescimento da vida, o crescimento natural, aquilo que vem de Deus e que cresce até o ponto de dar frutos. Mas também a palavra traz uma outra figura sobre crescimento e se refere especificamente à igreja e à nossa vida dentro do corpo de Cristo, que é o edifício. E Paulo, nesse texto de 1 Coríntios 3:10, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o fundamento é um só, é o Senhor Jesus. Agora, o que nós edificamos ao longo da nossa vida pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha não permanece, a gente sabe por outro texto que tudo vai ser queimado, né? Mas o que é ouro, prata e pedras preciosas, isso fica. Então, nosso trabalho de edificação é edificar sobre o fundamento aquilo que permanece. O Ottokar, que é arquiteto, né, um excelente arquiteto, uma vez ele estava explicando para nós essa questão da pedra angular, né? E eu gostei tanto daquela explicação que não esqueci mais. Quando alguém faz uma construção e põe uma pedra bem no canto, a Bíblia usa 2 palavras, né? Pedra de canto ou pedra angular. Essa pedra vai servir de referência para toda a parede que vem desse lado, para toda a parede que vai no outro lado e também para a parede que sobe. Então assim é o Senhor Jesus. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento, ele é a pedra de canto ou de esquina, que serve de referência para tudo que nós vamos construir. Se tem uma pedra que está fora daquilo ali, né? Ela tem que ser tirada ou tem que ser lixada para ficar na mesma linha do fundamento.
Se está para dentro, a mesma coisa, tem que ser mudada para ficar na mesma linha do fundamento. E assim é o que nós construímos sobre o fundamento que é Jesus. Tudo que envolve a nossa vida, tudo que envolve a vida do homem, tem como início e base o próprio Senhor, os seus valores, o seu governo e aquilo que é o alvo dele, o seu propósito eterno. Então, por isso, como a base de tudo é o Senhor, é que Paulo diz ali em 1 Coríntios que o fundamento, que não pode existir outro, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é a base de tudo. O que fez o pecado no homem, né? O pecado tirou o homem do lugar aonde ele é governado e cuidado por Deus. Usando essa figura do edifício, nós podemos dizer que o pecado tirou o homem do fundamento. É como se pegasse um tijolo, uma pedra da construção e colocasse do lado, né? Está fora do fundamento. Isso é que o pecado faz com o homem. A consequência disso é o que nós vemos hoje em dia. A decadência dos valores morais, degradação dos relacionamentos e tudo mais que nós estamos assistindo em todos os lugares do planeta, né? Não só no Brasil, a gente pensa que só no Brasil a gente vê isso, mas em todo lugar do mundo a gente pode ver as consequências que o pecado causou na vida do homem e da humanidade, quando tirou o homem de sobre o fundamento, que é o Senhor Jesus. Quando tirou o homem debaixo do governo e do cuidado de Deus. Quando Jesus veio trazer de volta o governo de Deus sobre o homem, aliás, o que Jesus veio fazer foi trazer de volta o governo de Deus sobre o homem e, por consequência, tirar o homem dessa situação. Mas o chamamento do Senhor Jesus para nós, que já tinha sido dito por João Batista, é: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Então, quando nós falamos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, na verdade, antes disso, Ele é o nosso Senhor. A nossa salvação advém do fato de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Isso tudo nós já vimos lá na fundamentação, mas eu queria retomar isso, porque quando nós formos falar agora das coisas que dizem respeito aos relacionamentos, à família, à nossa vida financeira e tudo mais, precisa estar bem claro para nós que nós estamos sobre o fundamento do Rei Jesus, do Evangelho do Reino. A nossa dificuldade não é entender o que a palavra nos ordena, né? Muitas vezes nós vemos que as pessoas se apegam a leis, né? A tradições, a coisas, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer e tudo mais. E nós vamos nos apegando porque nós não temos dificuldade em entender o que a palavra ordena. Embora muitas vezes nós buscamos alguma interpretação, alguma outra coisa para fugir daquilo ali. Mas a nossa dificuldade, a dificuldade da humanidade é entender o Evangelho do Reino. E ali eu coloquei assim o Evangelho do Rei, para ficar bem claro que é o Evangelho do Senhor Jesus. Reino é uma palavra que não tem sentido, né, se não existir o rei. O que é reino? É o território? São as instituições? Não, reino é onde há alguém que governa. Então o Evangelho do Reino, o Evangelho do Rei é que é o nosso fundamento, porque Ele, o Senhor Jesus, o Rei Jesus, é o fundamento de tudo. Por isso que lá em Lucas 6,47, diz que o homem que edifica uma casa firme, que pode vir as tempestades, pode vir qualquer coisa e ela não cai, é aquele que se aproxima do Senhor, aquele que vem até Ele, ouve a sua palavra e pratica. Esse tem um firme fundamento e esse edifica bem sobre o fundamento. Se nós não nos aproximamos do Senhor, ou se não ouvimos o que Ele tem a dizer, ou se ouvimos, mas não praticamos, a nossa casa não está sobre o fundamento firme. E quando vier as tempestades, ela vai ruir. Tudo isso nós sabemos, já ouvimos sobre o Evangelho do Reino, mas nós vamos falar sobre família hoje e ainda mais alguns dias. Usando isso que eu mencionei agora, né, a nossa dificuldade de entender aquilo que a palavra fala sobre família, sobre casamento, sobre o papel do homem, o papel da mulher, né, do esposo e
da mulher, sobre a paternidade responsável. Todas essas coisas nós podemos estudar, entender, podemos compreender com a nossa mente, mas nós precisamos ter muito claro o princípio de que nós vivemos debaixo do governo de Cristo. Nós vivemos pelo seu evangelho, que é o evangelho do reino. Se isso estiver claro para nós, por exemplo, agora na segunda parte o Moacir vai falar sobre matrimônio indissolúvel, que é uma matéria extremamente, hoje, muito discutida, inclusive no meio evangélico e agora até entre os católicos, que parecia que era uma questão que estava esquecida lá. Por que essas questões voltam, e as pessoas têm dificuldade de entender? Porque não entendem o evangelho do reino. Se nós compreendermos bem qual é o coração do Senhor, qual é a vontade do Senhor para todas as coisas, para a família, para o casamento, para o papel do homem, para o papel da mulher, nós talvez não precisamos entender muitos detalhes, não precisamos ir para o grego, não precisamos ir para nada disso. Precisamos entender o coração do Senhor. Por isso que eu faço essa introdução, porque todo o resto que vem de hoje até o final dessa edificação está sobre essa base, sobre esse fundamento. O Senhor Jesus é o Rei, é o evangelho do reino que nós vivemos, e por isso nós não seguimos uma lei, nós seguimos aquilo que está no coração do nosso Rei. O Rei é quem nós amamos e servimos. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro assunto, que é família. Primeira coisa sobre família, o título ali dessa lâmina diz assim: a base divina da família. E o texto que nós escolhemos está lá em Gênesis 1:26, a primeira parte do versículo, que diz assim, texto que vocês conhecem da catequese: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desse texto nós podemos tirar muitas coisas, mas para o que nós estamos falando hoje, fica claro que a família, ela foi criada tendo como modelo a Trindade. E ela serve, por causa disso, para revelar o propósito eterno de Deus. Paulo fala num texto, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra. Então, nós somos, de fato, criados segundo esse modelo. E a melhor forma de alguém se achegar ao Senhor, de conhecer o Evangelho, de ser conquistado pela palavra, é se ele puder viver nesse contexto de família. Eu sei que vocês podem dar testemunho disso, É claro que tem muitos irmãos aqui que vieram de um contexto de famílias destruídas, que os pais não conheciam o Senhor, e mesmo assim foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Mas é bem mais fácil, e é bem melhor, e bem mais agradável para uma criança que nasce numa família que serve o Senhor, Uma boa parte dos jovens que estão aqui, já são a segunda geração dessa congregação, podem dar testemunho disso. Viram seus pais servindo o Senhor, desde pequenininho ouviram do Evangelho, foram criados segundo o padrão da palavra. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais o diabo tem se jogado com muita violência contra a família e contra o padrão de Deus para a família. Porque ele sabe que se ele conseguir destruir aquilo que nasceu no coração de Deus com relação à família, ele vai afastar muitas pessoas do Senhor e do Evangelho. Nós ouvimos aqui agora há pouco um irmão que veio de Brasília, acho que muitos de vocês tiveram, falando sobre ensino domiciliar. E independente do assunto que ele veio trazer, na primeira noite ele disse algo que o motivo dele estar aqui e dele falar o que ele fala não é apenas por causa da qualidade do ensino ou não, que a gente sabe que o nosso ensino no Brasil não é de boa qualidade no geral, mas pela preocupação de que os nossos filhos aos poucos estão sendo afastados da realidade de família. Essa era a maior preocupação que ele falou aqui, Não só pelo que aprendem na escola, mas por uma série de coisas que afastam a criança daquela realidade de família. Então, todas essas coisas que nós vemos hoje, não só isso que o Ricardo falou, mas para onde nós olharmos, nós vamos ver um ataque das trevas contra a família. Outro dia eu estava conversando com um irmão que não é novidade que a nossa televisão só tem porcaria,
televisão essa pública, né? Uma em especial, que eu não vou dizer o nome aqui, mas vocês sabem qual é. Mas parece que nesses últimos anos, talvez nesse último ano, aquilo que estava meio camuflado, assim como mensagens subliminares ou escondidas dentro de outra coisa, agora veio à tona. E toda a programação, de um lado a outro, né, é uma violência moral assim contra a família. Coisas absurdas, né, que o irmão estava me falando que está sendo colocado assim para todos assistirem, né? Então, o diabo tem se jogado de forma muito violenta contra a família, porque ele quer, na verdade, nos separar do Senhor. Se o pecado distanciou a família dessa base, né, que é o Evangelho, o Senhor Jesus, ele quer recolocar toda a família sobre o fundamento, sobre ele mesmo, que é o firme fundamento, Cristo e a sua palavra. E a partir daí, edificar segundo os valores do reino de Deus. Por causa disso, nós podemos dizer que quando dois jovens vão se casar, né, essa aproximação entre eles e tudo que eles vão formar, essa nova família que vai ser formada, não surge por causa da atração física, embora isso tenha um papel importante, os jovens sabem disso. Não é por causa dos sentimentos, embora isso seja também extremamente importante. Mas uma família surge porque Deus quer assim. Deus fez assim. Ele estabeleceu isso lá no início. Ele criou o homem, ele criou a mulher, e determinou que os dois se unissem e fossem uma só carne. Deus estabeleceu isso. Então, a base da família, qualquer família que se inicia, qualquer casamento que se inicia, crendo ou não aqueles que estão se casando, ele se estabelece por causa da vontade de Deus lá no início, no princípio de tudo. Amém? Então, o que é o casamento segundo a palavra? Tendo como referência tudo que já falamos, né? Lá no capítulo 5 de Efésios, Paulo fala de várias orientações práticas para o marido, para a mulher, fala para os pais em relação aos filhos, para os filhos em relação aos pais, fala para o patrão, para os seus empregados ou servos na linguagem da época, né? Enfim, várias coisas práticas da nossa vida diária, dos relacionamentos que nós temos. Mas dentro dessa parte que ele está falando para o marido e para a mulher, onde ele diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja e a mulher tem que se sujeitar ao governo do marido como cabeça, assim como a igreja se sujeita ao Senhor Jesus. Lá no meio, versículo 32 do capítulo 5, Paulo diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, Paulo traz essa união entre o Senhor Jesus e a sua igreja para falar e para explicar a realidade do casamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o casamento, que é o que eu já tinha falado antes para a família de um modo geral, é que o casamento tem como referência absoluta o que Deus preparou para o relacionamento de Cristo com a igreja. Vocês lembram que lá no Gênesis diz assim, que Deus fez o homem, viu que tudo era bom, né? Mas em relação a Adão, ele disse que viu que era bom, que não era bom que Adão ficasse só. Vocês lembram disso, né? Nós podemos comparar isso com o Senhor Jesus e a sua igreja. É como se o pai dissesse: olha, eu quero que meu filho tenha uma companheira. Eu quero que o meu filho tenha alguém que esteja junto com ele, da mesma natureza, que seja criado a partir dele, que venha dele, né? Então assim foi que Deus criou o homem e criou a mulher, tendo como referência o relacionamento, a comunhão entre Cristo e a igreja. É uma instituição de Deus, não do homem. Por isso, ela traz alegria e traz felicidade para o homem, mas o objetivo principal do casamento é a glória de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, mas guardem isso, né? Tem como referência absoluta a união de Cristo da igreja, é para a glória de Deus, e não se baseia em sentimento ou paixão. A base é a decisão do casal de viverem como uma unidade. Essa expressão, viverem como uma unidade, né, que está inclusive na apostila,
Um dos irmãos que trabalhou na revisão desse texto disse assim, será que está certa essa frase, né? É isso mesmo? Não entendi bem o que quer dizer. É isso mesmo, nós precisamos viver como uma unidade. Às vezes o nosso idioma nos limita um pouquinho, né? Mas nós precisamos ser um só. É isso que diz a palavra, não é? Lá em Gênesis diz, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Não é a unidade entre o homem e a mulher, não é como eu colar 2 folhas de papel, pregar 2 pedaços de madeira ou soldar dois metais, né? 2 pedaços de metal. Não é isso. Porque a cola no papel, o prego na madeira e a solda no metal, eu tiro. E eles voltam a ser o que era antes. A unidade que a palavra fala para o homem e para a mulher é como se eu pegasse esses 2 metais e fundisse os 2. Botasse os 2 no fogo, né? E eles ficassem um só. Não separa mais. É isso que a palavra de Deus diz sobre o homem e sobre a mulher. Nós não somos colocados juntos para um dia separar-nos, né? Só o Senhor nos ajuntou, usando a expressão da própria palavra, e só Ele pode separar pela morte. Enquanto isso não acontece, nós somos um só, somos uma unidade, aqueles que são casados. Amém? E como se constitui o casamento? Segundo a palavra. Aqui começamos a ver algumas coisas mais práticas, né? E guardem isso, por favor, porque hoje em dia essas questões, esses pontos são muito questionados e há muita dúvida sobre tudo isso, porque a forma de viver do mundo nos afastou do padrão da palavra. Então nós precisamos voltar para a palavra e entender como Deus estabeleceu. O primeiro elemento constitutivo do casamento é o pacto mútuo e a aliança que há entre o homem e a mulher. Malaquias 2,14, depois vocês leem, não precisa ler agora. Ele fala dessa aliança que é feita entre as 2 pessoas, entre um homem e uma mulher. E hoje é bom que se diga, né? Entre um homem e uma mulher. Antes não precisava fazer esse reforço, hoje precisa. Quando nós dizíamos 2 pessoas que se casam, a gente já entendia o que era, né? Hoje precisa fazer esse esclarecimento. O padrão de Deus é a aliança entre um homem e uma mulher. Pacto mútuo, livre vontade. E aliança, gente, aqui uma observação, né? Quando nós nos casamos, nós não fazemos um contrato. Você sabe que contrato ele tem direitos e obrigações. Eu tenho uma obrigação para cumprir, e o outro também. Se ele não cumprir a obrigação dele, eu estou dispensado da minha. Isso é um contrato. Nós não fazemos contrato quando nos casamos. Nós temos uma aliança. Porque a palavra diz que se um cair, o outro levanta, né? Se um falha, o outro faz a parte dele e daquele que falhou. Isso é uma aliança. O Senhor estabeleceu assim. Nós não temos um contrato, nós temos uma aliança. E a palavra diz também que Deus, Ele faz parte dessa aliança. Ele não só é testemunha da aliança, como está no texto de Malaquias, mas Ele faz parte. Ele é a terceira corda, né? Faz aquela trama santa ali, para que nós estejamos realmente juntos, aliançados, marido e mulher. Então o primeiro elemento é esse, pacto mútuo, aliança, que é a nossa vontade livre. Se alguém vai obrigado para o casamento, na verdade não há casamento, né? Tem alguém que foi contra a vontade de fazer aquilo. Então, por isso que fala do pacto mútuo, o livre. O segundo elemento que constitui o casamento são os votos públicos, aderindo à instituição legal do casamento. O texto de Romanos 13, que essa semana é a nossa leitura nos grupos, né? Em casa e também nos grupos, ele fala que nós precisamos estar sujeitos à autoridade civil. Então, esses votos públicos e a adesão àquilo que é casamento é um elemento constitutivo do casamento. Hoje, muitas pessoas dizem assim, não, mas eu vou viver com alguém, eu estou em união estável, porque a lei brasileira permite. Na verdade, a lei reconhece uma situação de fato, né, que é chamada de união estável. Mas a própria lei brasileira tem as 2 situações, tem a união estável e tem o casamento. Então, se tem 2 coisas, é porque um não é o outro e o outro não é o um. Tá?
bem simples de entender. Casamento, segundo a nossa lei, é de fato quando nós vamos e dizemos perante o juiz de paz de que nós estamos aderindo à instituição chamada casamento. E tem todas as consequências legais e tudo mais. Existem outros países que têm legislação diferente. E sempre nós vamos ver que há casamento quando se cumpre o requisito legal referente ao casamento. Se não há isso, nós não temos casamento. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, um colega de trabalho convidou todos os seus colegas para o casamento, teve uma cerimônia na igreja católica, festa e tudo mais. E depois de um tempo eu descobri que ele não fez o casamento civil, né? Fez só a festa lá na igreja, aquela coisa toda que as pessoas do mundo fazem, né? Agora, por que alguém se dá o trabalho de fazer tudo isso, né? É porque ele já tem a possibilidade ou a intenção de deixar uma porta aberta aqui para sair mais fácil, né? Não tem outra explicação. Mas, realmente, quando nós, discípulos do Senhor Jesus, entendemos o que é o casamento e o que é esta aliança, nós também queremos nos ajustar ao padrão legal do país e fazer o casamento como ele tem que ser. Então, primeiro elemento constitutivo é esse pacto mútuo, livre, que é uma aliança diante de Deus, entre os noivos. Os votos públicos aderindo à instituição do casamento, segundo a lei local. E o terceiro elemento é a união física entre o homem e mulher. E é interessante porque, e é nessa ordem, tá, gente? Também aqui o mundo de hoje quer inverter essa ordem, né? Não, a ordem da palavra é exatamente essa que está aqui, né? E essa questão tudo aquilo que Deus fez, Satanás quer ou destruir ou mudar, né? Ele quer manchar, ele quer sujar tudo aquilo que Deus fez. E essa talvez seja a área que mais o diabo se intromete na vida das famílias, que é a questão da relação sexual. Mas foi Deus que fez. Deus estabeleceu. Ele colocou como um selo, né, sobre a união entre o homem e uma mulher, a união física dos dois. É isso que diz lá no texto de Gênesis. Por isso deixa o homem pai e mãe e se tornam os dois um só espírito. É isso que diz lá? Uma só alma. Não? Uma só carne. Está claro lá. Sem esse elemento não há casamento. É interessante que muitas vezes se vê, né, que antes de casar, e isso vai ter amanhã, né, quando nós vamos tratar sobre a preparação para o casamento, nós vamos ver como é importante que os jovens nesse período, eles se guardem em santidade, porque eles já têm uma unidade, né, de alvos, de valores, eles têm planos para o futuro e tudo mais, mas eles precisam esperar o casamento para que se cumpra a vontade plena de Deus. Então, antes do casamento, é difícil segurar os dois, né? Não aqui, claro, né? Isso em outros lugares. E às vezes, depois que casa, aí acontece o contrário. Por que o diabo faz as duas coisas? Porque ele quer sempre fazer o contrário da vontade de Deus, né? Antes de casar, ele quer que nós adiantemos aquilo que Deus preparou para o casamento, e depois de casado, ele quer manter homem e mulher separados, inclusive na questão do relacionamento sexual. Mas esse é um dos elementos importantíssimos do casamento. Você sabe que a palavra... tem uma palavra no grego, não sou muito bom de grego, mas eu fui ver, é ginosco. Essa palavra, ela é traduzida em Lucas 1:34, por exemplo, quando Maria recebe do anjo, né, a profecia sobre o que aconteceria com ela, ela diz assim, mas como isso vai acontecer? Como é que eu vou ter um bebezinho, um nenê, né, se eu nunca tive relação com o homem? Essa palavra no grego é ginosco. Mas ela é a mesma palavra que está lá em Filipenses 3, 9 e 10, por exemplo. Quando Paulo diz assim, quero ser achado nele, né, sem justiça própria e tudo mais, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. A mesma palavra.
Por que eu estou dizendo isso? E tem vários outros textos que a gente poderia olhar aqui, né? Porque a importância que Deus dá para o relacionamento sexual do homem e da mulher, né? Dentro do casamento. Que Ele compara ao nosso conhecimento, à nossa comunhão com o Senhor Jesus. De novo, o texto lá de Efésios 5:32, né? Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Então, esses três são os elementos constitutivos do casamento. Se nós queremos saber se alguém ele tem um casamento válido aos olhos de Deus, nós precisamos fazer esse checklist. Tá? Faltando um desses elementos, nós não temos de fato o casamento. Aí vocês vão me dizer assim, mas e a bênção da igreja não é um elemento constitutivo do casamento? Ou a participação da igreja? Não, não é. Claro que nós que somos discípulos do Senhor, que vivemos bem vinculados no corpo, né? Os jovens, quando vão casar, querem a bênção dos pais, a bênção da igreja, né? Se possível que todos os irmãos venham e imponham as mãos sobre eles para que sejam realmente abençoados nessa nova caminhada. Sem dúvida nenhuma que isso é importantíssimo. Mas 2 incrédulos que não recebem bênção nenhuma, se tiverem esses 3 elementos, estão casados aos olhos de Deus. Tá? Então, a igreja ora pelos casais, pedindo que Deus abençoe, mas não é um elemento constitutivo do casamento, esta cerimônia que nós fazemos. Né? Os pastores não fazem casamento, eles participam e abençoam junto com toda a igreja aqueles que Deus une e que fazem uma aliança entre si diante de Deus. É só a presença ou ausência dos elementos constitutivos que a gente viu antes é que determina se há ou não há um casamento válido aos olhos de Deus. Tá? Mesmo que o casamento seja realizado entre incrédulos, ou seja, sem a participação da igreja. Isso é importante porque nós vamos ver depois, quando falarmos sobre o matrimônio indissolúvel e todos os enganos que hoje têm se propagado para justificar um segundo casamento, essa é uma das coisas que precisam ser bem compreendidas por nós. Né? O casamento, tendo aqueles 3 elementos, ele é válido aos olhos de Deus. Mesmo entre incrédulos, é um casamento válido e que Deus reconhece como casamento. E qual é a motivação do casamento? Bom, nós já falamos antes que o casamento, ele é para a glória de Deus. Existe um livrinho bem pequeno, na verdade eu acho que é uma pregação que foi transformada em livro, do John Piper, que se chama Preparando-se para o Casamento, acho que é mais ou menos assim. É muito bom, eu aconselho os jovens, né, que estão se preparando para o casamento, se puderem adquirir esse material, adquiram. Ele tem algumas coisas práticas, mas tem um capítulo, o 2º capítulo, se eu não estou enganado, que ele fala sobre o propósito do casamento. E é muito, muito claro o que esse irmão traz ali, né? O casamento não é, em primeiro lugar, para a nossa felicidade, para a nossa satisfação, mas ele é para a glória de Deus. Como tudo o que acontece na nossa vida, né? Deve ser feito para a glória de Deus. Claro que, sendo um Deus bondoso, misericordioso, cheio de amor, e tendo, né, a palavra uma série de promessas sobre aqueles que cumprem a palavra do Senhor, né, que se submetem ao seu governo, todos aqueles que casam de acordo com a vontade do Senhor vão experimentar no seu casamento felicidade, alegria e tudo mais. Né? Às vezes algumas lutas também, mas mesmo no meio da tribulação o Senhor traz a alegria, né? E nós vamos crescendo e conhecendo mais o Senhor. Mas em primeiro lugar, o casamento é para a glória de Deus. Também o casamento foi preparado por Deus para que nós pudéssemos nos ajudar mutuamente, né? Esse companheirismo que surge entre marido e mulher, que é um companheirismo profundo, intenso, né? Que só pode ser comparado com a união de Cristo e com a igreja. Ele, de fato, é
um dos propósitos, uma das motivações do casamento conforme estabelecido por Deus. E também o casamento tem como motivação, tem como propósito gerar filhos. O primeiro mandamento que Deus deu para o homem foi: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, essas três coisas: em primeiro lugar a glória de Deus, depois esse ajuda mútua, que nós vamos ver ao longo desses dias aqui, como é na prática isso, né? Mas por isso Deus estabeleceu o casamento. E também para que nós pudéssemos gerar muitos filhos, sermos frutíferos dessa forma também. Essa primeira parte é uma introdução, porque nós vamos ver muitas coisas sobre família, mas nós precisávamos voltar de novo à questão do fundamento do Evangelho do Reino, daquilo que Deus estabeleceu, qual é o seu propósito com respeito à família, aquelas coisas que vão depois definir tudo que nós vamos falar de prático daqui para frente, tá? Então nós vamos fazer um intervalo agora. Daqui a uns 10 minutinhos nós voltamos para a segunda parte, quando vamos falar sobre matrimônio indissolúvel.